Graça e paz da parte de Deus nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma celebração em que cantamos, falamos, pensamos, sentimos, oramos, desejando experimentar maior profundidade e densidade do amor de Deus. Baruch começou a nossa celebração dizendo que o amor a Deus se revela, se vê na prática do amor ao próximo. Quanto amor. A gente ora a Deus para que isso seja uma verdade na nossa vida. E eu oro a Deus que seja verdade na sua vida, na sua casa. Hoje lemos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, porque estamos lendo a carta de Paulo aos Efésios já há alguns domingos e chegamos ao capítulo 4. Efésios capítulo 4, eu começo a ler no versículo 1, vou até o versículo 16. Efésios 4, de 1 a 16, e como você sabe, eu leio na NVI, a nova versão internacional. Diz assim, palavras do apóstolo Paulo, palavra de Deus. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, e agora Paulo cita o Salmo 68, quando ele, Cristo, subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas e nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vivam de maneira digna da vocação que receberam. Vivam de modo digno do chamado que receberam. Quem chamou? Deus nos chamou. E em que consiste o seu chamado? Sobre isso o apóstolo Paulo dedicou 3 capítulos da sua carta aos Efésios para descrever, para relatar, para compartilhar a revelação que ele, Paulo, havia recebido de Deus. Esse chamado que o apóstolo Paulo resume como a obra e o propósito eterno de Deus de fazer convergir em Jesus Cristo todas as coisas, nos céus, na terra, debaixo da terra, não somente neste século, mas também no vindouro. Isto é, Cristo como Senhor de tudo quanto existe
em todo o tempo ou por toda a eternidade, porque tudo quanto existe tem origem no Cristo. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Palavras de João no seu Evangelho. Todas as coisas têm origem no Cristo. E Cristo é Senhor sobre todas as coisas, por toda a eternidade. Essa é a grande revelação de Efésios capítulo 1, os versículos 9 e 10. Efésios capítulo 1, os versículos de 20 a 22. Mas nesse todas as coisas, há uma dimensão especialíssima no coração de Deus, que é a família humana. A família que esteve cindida por um tempo, cindida entre judeus e gentios, entre o povo eleito de Deus, a nação de Israel, a descendência de Abraão, sanguínea, a descendência sanguínea de Abraão, o povo de Israel como etnia, o povo de Israel como locus da revelação, o povo de Israel como a tradição religiosa, cultural, social, política. Essa tradição dentro da qual Deus se revela. Mas Deus se revela não exclusivamente para ser Deus de Israel, ou para ser exclusivamente Deus de Israel, Deus dos judeus. Deus se revela para ser Deus sobre toda a família humana. O chamado de Deus para Abraão foi: em ti serão benditas todas as famílias da terra, e não apenas a etnia de Israel. Israel é o locus da revelação, mas o desejo de Deus foi abençoar todas as famílias da terra. O Espírito Santo de Deus é derramado sobre toda a carne, não apenas sobre judeus. A obra de Cristo Jesus é estender a paternidade divina para toda a família humana. Por isso, no capítulo 2, o versículo 14, Paulo apóstolo diz: Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. Meu amigo pastor Ariovaldo Ramos, ele diz que a obra de Cristo é criar um novo homem coletivo. Criar em si um novo homem coletivo. Reconciliar judeus e gentios, judeus e todo mundo que não é judeu. É Deus fazendo da família humana não apenas uma família reconciliada consigo por causa da obra da cruz de Cristo, mas também uma família reconciliada entre si. Então esse é o chamado. O chamado é vivermos como uma só família. Vivermos como uma só unidade. Vivermos como um só povo de Deus. E vivermos numa unidade, numa experiência de diversidade, de mutualidade, de cooperação e amor. Então, se eu pudesse traduzir, explicar para você o que é viver de maneira digna da vocação que recebemos, é viver seguindo a verdade em amor, capítulo 4, versículo 15, seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Ora, o que é viver de modo digno do chamado que recebemos de Deus? É viver uma experiência com Cristo Jesus? É viver uma experiência de integração no corpo de Cristo, nesse novo homem coletivo? E viver integrado nesse corpo de Cristo, uma experiência de sentido, uma experiência de singular contribuição. Não é uma participação passiva, não é apenas estar integrado para receber,
é estar integrado nesse corpo de Cristo, nessa família, nesse novo homem coletivo, que o Novo Testamento chama de igreja. Estar integrado na igreja, mas integrado de maneira ativa, onde todos os que participam são protagonistas deste grande espetáculo. Você sabe que nas premiações das obras de cinema, existe o ator protagonista e melhor ator coadjuvante. No corpo de Cristo não tem ninguém coadjuvante. No corpo de Cristo todo mundo é protagonista. Porque no corpo de Cristo, versículo 7 do capítulo 4, a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. A cada um de nós. Cada um de nós é muito importante na teologia e no entendimento do apóstolo Paulo. Por exemplo, nos capítulos em que ele fala sobre dons espirituais, ministérios, operações espirituais, isto é, as ações de Deus através de nós, no capítulo 12 da carta de 1 aos Coríntios, na sua primeira carta, o apóstolo diz assim no versículo 7, a cada um é concedida a graça de Cristo, a cada um. No versículo 11 do capítulo 12 de Coríntios, a primeira carta, ele diz que o Espírito Santo distribui a cada um como bem lhe aprove. Distribuiu a cada um como bem lhe aprove. Distribui a cada um como quer. Cada um, cada um, cada um. Todos nós, todo o corpo bem ajustado, segundo a justa operação de cada parte. Então, viver segundo a vocação e o chamado que recebemos é viver integrados nesse corpo de Cristo e integrados como protagonistas. Nós temos uma parte, uma função, nós temos uma contribuição singular e imprescindível. Para quê? Para que o corpo seja edificado, para que o corpo chegue à maturidade, para que o corpo caminhe na direção do que está descrito nos versículos 11 e 12. Que Deus distribuiu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos, isto é, todos nós, preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Quem promove a edificação do corpo de Cristo não são os apóstolos, pastores, mestres, evangelistas e profetas. Quem promove a edificação do corpo de Cristo são os santos. Porque todo o corpo bem ajustado pelo auxílio e operação de cada parte efetua seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo. O corpo edifica-se a si mesmo. Não são os apóstolos, mestres, pastores, doutores, evangelistas, profetas, não são eles que edificam o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo que edifica-se a si mesmo. Por quê? Porque todos nós somos protagonistas e cada um tem a sua parte a cumprir. Isso é muito interessante porque o problema que nós enfrentamos nesse grande propósito de Deus, de ter uma família em unidade, onde todo mundo é protagonista e onde todo mundo cresce à medida da estatura completa, plena de Cristo Jesus. Versículo 13 do capítulo 4, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. É esse estar integrado no novo homem coletivo em Cristo, na igreja, onde todo mundo age para que todo mundo cresça e que o todo cresça. Não é um cresce, o outro não cresce.
Todo mundo e o todo cresce. O novo homem não é a somatória de indivíduos, é um novo homem coletivo. Não é união, é unidade. Nós não é coletivo de eu. Nós é a morte do eu, é o todo. Então todo o corpo de Cristo cresce. Mas cada parte contribui para esse crescimento. Até onde? Até quando? Até chegarmos, alcançarmos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até chegarmos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Versículo 13 do capítulo 4. Olha, essa plenitude de Cristo no seu corpo, né? É Cristo visualizado no seu corpo. É Cristo vivendo no seu corpo. É Cristo expressando-se no seu corpo, que é a igreja. É Cristo atuando no mundo através do seu corpo, que é a igreja. É a igreja submissa a Cristo, que é o cabeça. Que é o Senhor, que é a autoridade única. É Cristo, vinculação a Cristo. Então esse propósito de Deus está muito claro e explícito. Mas nós temos um problema. Nós temos um problema porque nós somos como crianças, versículo 14. Nós somos como crianças. Nós somos como meninos. Levados de um lado para o outro pelas ondas, como uma folha que flutua e as ondas levam de um lado para o outro. Ou como pessoas que são enganadas, induzidas ao erro, porque os homens astutos sopram ventos de doutrinas que fazem com que as crianças, isto é, aquelas que estão longe da estatura da maturidade de Cristo, da estatura da plenitude de Cristo, estão longe da unidade da fé e do conhecimento de Cristo, são induzidas ao erro por ventos de doutrinas. Essa é a nossa grande dificuldade na vida de igreja e na vida de comunidade. Aliás, deixe-me dizer para você, o Novo Testamento tem basicamente dois conceitos de igreja. O primeiro conceito é a chamada igreja invisível, o corpo místico de Cristo, que reúne todos os que estão em Cristo, em todos os tempos e de todos os lugares. Então esse é o corpo invisível. É o corpo místico de Cristo. Na teologia, essa é a igreja triunfante, a igreja vitoriosa, a igreja plena. Essa é a igreja que Jesus Cristo vai apresentar ao Pai, sem mácula, sem ruga. Uma igreja perfeita. Mas também o Novo Testamento fala da igreja como comunidade localizada historicamente. Como comunidade de fé, que se encontra em São Paulo, que se encontra em Salvador, que se encontra em Amsterdã, que se encontra em Pequim, que se encontra em todos os lugares, e ela está em Montevidéu, ela está em Lima. Essas comunidades que estão espalhadas pelo mundo, comunidades localizadas historicamente, identificadas sociologicamente, comunidades de gente que convive. E quando estamos falando de todo o corpo, quando estamos falando de a igreja é um espetáculo, sim, nós estamos falando dessa igreja invisível, desse corpo místico, dessa igreja em plenitude. Mas nós estamos falando muito mais das comunidades locais. Porque é no contexto da comunidade local que nós precisamos ser humildes e dóceis.
É no contexto da comunidade local, versículo 2 do capítulo 4, que nós precisamos ser pacientes e nos suportar uns aos outros em amor. Ora, eu e o chinês, eu e o sul-coreano, eu e o alemão, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Aquele seguidor de Jesus Cristo lá na Alemanha, na China, na Coreia, eu sou parte do corpo de Cristo juntamente com ele, mas eu não preciso ser paciente com ele, porque ele está do outro lado do mundo. Eu não preciso suportá-lo em amor, porque ele está do outro lado do mundo. O meu problema é o cara que senta do meu lado no culto. O meu problema é a comunidade com a qual eu convivo. E eu sou um problema para ela também. E é nessa dinâmica relacional que nós vamos nos edificando uns aos outros e vamos crescendo a maturidade, vamos deixando de ser crianças. Essa infantilidade espiritual é ser jogado de um lado para o outro, como pelas ondas, ou de um lado para o outro pelos ventos de doutrina. Essa infantilidade espiritual denota pessoas sem densidade. Gente que flutua. Não tem densidade, não tem peso. Jogada de um lado para o outro por vento de doutrina é que não tem maturidade e autonomia, é induzida, é manipulada. Não tem fé em si mesmo. Não sabe o que crê. Não sabe a quem serve, a quem segue, como segue. Não sabe. Terceiriza a sua peregrinação espiritual. Se o meu apóstolo falou, está certo. Se o bispo falou, está certo. Se o pastor da minha igreja falou, é isso aí. Eu não tenho um conhecimento de Deus, eu não tenho um conhecimento de Cristo, eu não tenho densidade de fé, mas o meu pastor tem. O meu apóstolo tem. A tia da oração tem. A irmã profetiza tem. Ela conhece a Deus, então o que ela falar eu vou fazer. O que ela ensinar eu vou crer. Isso é infantilidade espiritual. É transferir responsabilidade pela peregrinação espiritual. Isso não dá certo. Isso mantém na infância, na imaturidade. Isso não é o propósito de Deus. Isso sim mantém pessoas coadjuvantes. Ou pior, mantém pessoas, massa de manobra na mão de apóstolo, pastor, evangelista, mestre, profeta. Massa de manobra. Povo manipulado. Por quê? Porque não tem discernimento, porque não tem maturidade, porque não tem autonomia. Não tem autonomia. A referência de autoridade não é a própria consciência vinculada ao Cristo. Não. É uma crença superficial que depende do apóstolo, depende do pastor, depende do bispo, do profeta. E aí é jogado de um lado para o outro. Vive de modas de doutrinas. E sabe, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o propósito de Deus é chegarmos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, pausa. Unidade da fé não é concordância com doutrina. Unidade da fé não é fé como crença. As nossas crenças no corpo de Cristo são muito variadas. Nossos códigos doutrinários, eles são muito variados. Não é acreditar a mesma coisa que faz um povo ser um povo só. O que faz um povo ser um povo só é ter o mesmo Senhor. É ser submisso ao mesmo Cristo, é estar debaixo da autoridade do Cristo. E essa não é uma experiência racional. É uma atitude do coração, da interioridade mais profunda.
essa sujeição a Jesus Cristo, esse conhecimento do Filho de Deus, essa experiência de confiança e fé no Filho de Deus, que me vincula em fé a Cristo. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor da minha vida e eu não apenas acredito coisas a respeito dele. Eu sou submisso a Ele, eu me rendo a Ele como Senhor da minha vida, de tal maneira que nessa relação de fé, eu vou sendo transformado, à semelhança dEle mesmo. Eu vou ganhando maturidade até que um dia eu vou chegar à plenitude da maturidade de Cristo. A plenitude de Cristo. John Sobrino, que é um teólogo latino-americano, ele diz: crer em Cristo não é entender Cristo, é seguir Cristo. Seguir Cristo, não é entender Cristo. Essa unidade da fé e do conhecimento de Cristo, onde somos transformados e nós seguimos a verdade, versículo 15, seguimos a verdade em amor. Seguir a verdade em amor, lembre-se, o Evangelho nos revela que a verdade não é um conjunto de crenças, não é doutrina. A verdade é o Cristo. Não foi Jesus quem disse para nós: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida? Santifica-os na oração que ele faz ao Pai, em João 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Qual é a palavra de Deus? É o Cristo. É o Verbo que se fez carne. E nele nós vimos a glória de Deus, nele o Cristo, cheia de graça e verdade. A verdade é Cristo. A verdade é Cristo. Nós seguimos o Cristo em amor, na vida de comunidade, servindo, onde todo mundo é protagonista, mas todos nós em Cristo. Sujeitos a Cristo, vivendo essa unidade que o Espírito de Deus produziu. Aqui eu acho muito bonita essa maneira como o apóstolo Paulo fala, que ele diz assim no versículo 3 do capítulo 4. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Veja, ele não diz façam todo o esforço para construir a unidade. Não, ele diz, façam todo o esforço para preservar a unidade. Preservar. A unidade é a obra de Deus, é a obra do Espírito Santo, é a obra da cruz do Calvário e da ressurreição. Fazer esse corpo, reconciliar, foi o que Cristo fez. Fazer de todos nós uma só família, uma só igreja, um só povo de Deus, isso é a obra de Cristo Jesus. Agora, preservar essa unidade é uma responsabilidade nossa. Uma coisa é a nossa posição em Cristo. Outra coisa é a nossa condição em Cristo. A nossa posição em Cristo depende daquilo que Deus fez por nós. Mas a nossa condição em Cristo depende da resposta que nós damos ao que Deus fez por nós. E se eu entendo bem aqui, nas linhas e entrelinhas do que o apóstolo está dizendo no capítulo 4 de Efésios, é que nós temos uma posição em Cristo de fazermos parte de uma só família, de sermos um só corpo, porque há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, há um só Deus e Pai de todos. Então, olha que experiência trinitária muito linda, né? Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito. Um só. Então, Deus não tem dois povos, Deus não tem duas famílias, Deus não tem centenas e milhares de famílias e povos.
Deus só tem um povo, Deus só tem uma família, Deus só tem um corpo, porque Ele é um só. Não pode ter um Deus aqui nesse corpo e outro Deus lá no outro corpo. Não, Deus é um só, sua família é uma só. Deus é o Pai de quem toda a família, versículo 14 do capítulo 3, Deus é o Pai de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, Efésios 3, 14. Então o Paulo está dizendo que essa é a nossa posição. Nós somos filhos e filhas da família de Deus, vivendo essa unidade. Agora, cabe a nós preservar a unidade. E lembre-se, eu estou falando da unidade da comunidade local. Estou falando da minha rede de relações concretas. Pessoas que têm nome, que eu conheço, que me conhecem. Que a gente se esbarra, que a gente se atrita, que a gente discorda, que a gente se machuca, a gente se fere. Mas também a gente se ajuda, a gente se ama, a gente se perdoa, a gente se cuida. É nessa dinâmica aí, nós temos que viver isso. E temos que viver isso servindo. Servindo conforme a graça que nos foi dada, porque todos nós somos protagonistas. E temos que servir seguindo a verdade em amor, que é o Cristo. Então a gente se esforça para preservar a unidade, a gente serve conforme a graça que nos foi dada, e a gente se submete a Jesus Cristo em amor. Essas 3 atitudes que o apóstolo Paulo sugere para nós. Ele está dizendo mais ou menos o seguinte: Ed, você quer fazer parte do propósito de Deus para toda a sua criação? Claro que eu quero. Não quero minha vida à deriva. Eu quero fazer parte do propósito de Deus para toda a sua criação. Então Paulo diz, então creia que Cristo Jesus reconciliou você com Deus o Pai. Que Cristo Jesus reconciliou você com toda a família humana e fez de todos vocês um só corpo. Creia nisso. E eu digo para ele, só isso? Ele diz, não. Integre-se na expressão histórica concreta dessa família. Isso chama igreja, comunidade local. Integre-se numa comunidade, na comunidade do Cristo. Porque a experiência de peregrinação espiritual cristã não é individual. O novo homem é coletivo. Então, integre-se numa comunidade. Para você viver concretamente essa experiência de ser família de Deus. E integre-se nessa comunidade, mas integre-se na comunidade com mansidão, com humildade. Lembra de Jesus falando, eu sou manso e humilde? Então, integre-se na comunidade com mansidão, com humildade. Integre-se na comunidade e seja útil. Seja protagonista. Sirva. Abençoe pessoas. Não viva na sua comunidade esperando o que receber dela. Você vai receber, basta você estar na vida de comunidade integrado, servindo em comunidade, você vai ser abençoado e vai crescer. Então ocupe-se em servir, em compartilhar com todas as pessoas a graça que Jesus deu para você, os dons que Jesus deu para você. Então integre-se na comunidade com o coração semelhante ao de Jesus, sirva, seja útil. E não se esqueça que a autoridade sobre a sua vida e sobre a comunidade não pertence aos apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, profetas. Não se esqueça disso, porque a autoridade sobre a sua vida e sobre a comunidade é Jesus Cristo. Jesus Cristo, a sua identidade e a identidade da comunidade, ela está em Jesus Cristo. E só em Jesus Cristo. E descanse, porque se você está nessa ciranda maravilhosa, chamada igreja, então você vai crescer,
Você vai crescer até você chegar à plenitude de Cristo. Aqui está revelado o propósito de Deus e o caminho para a gente viver esse propósito. Isso amplia demais para mim a ideia de que eu sou cristão para ir para o céu depois que eu morrer. Isso amplia demais para mim a obra de Cristo como meramente perdoar os meus pecados e eu viver uma vida cíclica de tropeço em tropeço e dizendo, me perdoa, Senhor, e assim vai, e eu não cresço, não amadureço, não adulteço. Não, isso amplia demais para mim essa consciência de que o meu caminho é na direção de Cristo. O pastor Osmar Ludovico sempre assina as suas mensagens para mim, acredito que ele faz isso para todos. Ele assina dizendo, com Cristo até Cristo. Com Cristo até Cristo. Eu olho hoje para a nossa realidade e vejo como tão facilmente nós nos perdemos de Cristo. E como tão facilmente nós nos identificamos mais por questões secundárias, ou até de menos ou quase inexpressiva importância, em vez de nos identificarmos e mostrarmos ao mundo a face de Cristo. O nosso caminho como comunidade é Cristo. Crescemos juntos até Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, com Cristo, até Cristo, em comunidade, integrado na comunidade, integrada na comunidade, com o mesmo coração de Cristo, servindo conforme a graça que recebemos de Cristo, crescendo, deixando para trás a nossa infância, servindo enquanto seguimos Cristo em amor em Cristo e em amor com a família de Deus. Eu oro a Deus por você, que você tenha essa experiência na sua peregrinação espiritual, que você seja abençoado, seja abençoada, e na vida de comunidade, a sua comunidade, onde você também é protagonista, mostre Cristo ao mundo e mostre Cristo ao nosso Brasil, para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém.